Então, quando se trata de senso moral, esse senso aí é escrito com S, tá? Que ele vem de sentimento. O senso moral é quando as nossas atitudes são realizadas por sentimento, através de um sentimento. Isso é o senso moral. Então, toda vez que você ajuda alguém porque você ficou com pena dessa pessoa, você está fazendo uma atitude através do senso moral. Profissionalmente, isso é um perigo, tá? O professor ficou com pena do aluno, aí deu nota boa para ele. O profissional contábil ficou com pena do cliente e resolveu isentar ele de uma guia. A educação em casa, né, os pais ficam com pena das crianças ou com raiva das crianças. Né? Essa disciplina, sempre que a gente trabalha ela, a gente trabalha muito com o dia a dia, né? É o caso aí que tá em voga agora, a questão dos pais que mataram o filho, né? Volta a mesma cena dos Nardones, né? Até tem um texto hoje na Folha de São Paulo que vai comparar o que tem diferente no caso Nardone e no caso Henri. Tá? Então, assim, você vê ali que tem um senso moral, age pelo sentimento, tá? Que seja pela raiva, que seja pela a negligência, não estou nem aí. Então, assim, você age pelo sentimento. Aí é senso moral. É o caso, por exemplo, de um acidente. Quando nós agimos pelo senso moral, né, eu fico com pena da pessoa que está caída ali, eu quero ajudá-lo o mais rápido possível. De repente, você pode colocar o resto da vida dela em risco, né, porque você pegou a pessoa, você agiu pelo senso moral porque você está desesperado, é um parente seu que tá envolvido num acidente, aí você vai lá e tira e põe no carro e leva para o hospital. Não espera o socorro vir. Então, esse desespero, você pode agravar muito mais a situação, porque a sua atitude é pelo senso moral. Tá vendo? Tem sentimento. Esse sentimento que a gente está falando, não é só sentimento, por exemplo, ficar com pena, ficar com dó, amor, não. Todo sentimento, a raiva, o desespero, tudo isso envolve sentimento. Então, agiu pelo sentimento, agiu pelo senso moral. Ok? Qual que é o segundo? A consciência moral. A consciência moral é quando você age pelo conhecimento. A sua atitude é pelo conhecimento. Então, vamos voltar ao exemplo do acidente. Tá? Independente da sua situação, do seu sentimento, que seja de dó, que seja de culpa, que seja de desespero, que seja de amor, tá? Mas pela consciência moral, você não coloca a mão e nem deixa que alguém coloque a mão no acidentado, esperando que o socorro venha atender. Lógico, presta atenção, viu, gente? Nós não estamos falando aqui que então vou deixar morrer até o socorro chegar. Não, não é isso. Tá? Você consegue. É lógico que numa situação de urgência, extrema urgência, você não vai ficar esperando, né, que alguém tome providência. Não. Às vezes salvar a vida é mais necessário do que a pessoa perder a perna, tá? Perder os movimentos, mas pelo menos salvou a vida dela. Então, são situações e situações. O que nós estamos falando aqui, dá para esperar? Dá. Então, vamos agir pelo conhecimento.
A consciência moral é isso, né? A lei te permite? Então, não. Então, não vou fazer. Você não vai fazer porque você está com pena da pessoa. A sua nota na prova foi essa mesma? Foi? Então, não tem jeito. Por que eu vou fazer? Tem um filme interessante, muito interessante, se chama O Clube do Imperador. Tá? O diretor manda o professor dar a nota para o aluno. Tá? Ele precisa que dê a nota para o aluno. Aí, no final, ele descobre que se ele não tivesse dado a nota, ele tinha feito o melhor negócio. Então, às vezes, isso acontece também, né? Eu vivi um caso desse, tá? Um diretor exigiu que os professores dessem nota para o aluno, porque ele tinha dinheiro emprestado com o pai do aluno. A nossa sorte, sabe o que foi? Que o aluno depois entendeu qual era a situação. Ele mesmo descobriu, ele é um grande parceiro, um grande amigo que a gente tem. Mas talvez se a gente não tivesse dado a nota, ele estaria melhor. Tá vendo? Porque a ação foi pelo senso moral e não pela consciência moral. Guardou essas duas coisas? A gente fizer um estudo de caso, vocês conseguem diferenciar? É, talvez. Mais ou menos. No texto de vocês aparecem estudos de caso. Logo no início lá, eu indiquei para vocês lerem o texto no capítulo 4, página 429. Então, depois vocês leem que ele vai ter uns estudos de caso, assim, tá? Ele coloca, por exemplo, olha essa situação aqui. Ele fala assim, um pai de família, desempregado, com vários filhos pequenos e esposa doente, recebe uma oferta de emprego que exige que seja desonesto e cometa irregularidades que beneficiem seu patrão. Sabe-se que o trabalho lhe permitirá sustentar os filhos e pagar o tratamento da esposa. Pode aceitar o emprego, mesmo sabendo que o patrão que será exigido dele, ou deve recusá-lo e ver os filhos com fome e a mulher morrendo? Presta bastante atenção na última pergunta. A última pergunta ele fala assim, né? Deve recusá-lo e ver os filhos com fome e a mulher morrendo? O que a pergunta te incita? O sentimento, tá vendo? Você vai pensar assim, nossa, mas os filhos, coitado da mulher, ó, o sentimento. Vamos pensar de uma outra forma? Vamos pensar pela a consciência moral. Existe outra alternativa sem ser essa? Existe. Só que ela não foi pensada. Vocês podem prestar atenção que a maior das vezes nós agimos pelo senso moral. A pessoa bate na sua porta e fala assim, eu estou passando muita dificuldade, me arruma alguma coisa que senão eu não vou viver e tal. Aí você olha para aquela situação e fala assim, tá, eu vou te arrumar um prato de comida. Não, comida não, um dinheiro. A tendência nossa é agir pelo senso moral. Tadinha, né? Vamos ajudar. Ninguém pode sair da minha porta sem uma coisa, sem uma ajuda. Tá. Quando você dá dinheiro para a pessoa, sabe-se lá o que ela vai fazer. Estão vendo? Então, assim, agir pela consciência moral, falar assim com a pessoa, não, espera aí, vou te ajudar. Espera aí que eu vou ligar para uma instituição que vai te receber agora e vai te dar o que você precisa. Qual que é a tendência dessa pessoa? Não precisa. Já fui lá, não deu certo, eles não me atendem, eles não gostam de ajudar, que não sei o que tem. Opa, tem um trem errado aí. Tá certo? Então, a consciência moral é isso. Você vai agir dentro daquilo que é pensado, que é conhecido.
É preferível você ajudar. Que tem um grupo na cidade que eles ficam vendendo, pedindo ajuda para fazendinha, recuperação de drogados, não sei o que tem. Certo? A cidade tem uma instituição e que precisa de ajuda. Por que a gente não faz essa ajuda direto para eles? Para eles conseguirem ampliar o negócio e atender mais pessoas. Estão percebendo? Agir pelo senso moral, agir pela consciência moral. Ah, se você pode ajudar o CAFO, ou a pastoral de rua, você ajuda mais pessoas do que você levar a marmita e entregar para um morador de rua. Então, essa é a ideia da consciência. Não estou falando que não é para ajudar, só agir pela consciência moral. Esse seria o momento. Depois vocês vão ler os outros casos. Tem uns casos muito interessantes aí no texto de vocês. Né? Tem um da menina, se ela pode abortar. Tem um do dinheiro que o patrão entrega para o operário. Aí se ele... Eu estava lendo... Hã? Eu tava lendo aqui do paciente, né, da pessoa que está internada e só está viva porque está ligada aos aparelhos. Se Aí desliga você ou deve não. desligar ou não. Mas presta bastante atenção na pergunta que é feita no final do caso. Que a pergunta que é feita no final do caso, ela te leva ao senso moral. Você quer Pode resolver a ler ela? situação como se você fica com pena, com dó. Você vai pensando dessa forma. A pergunta te leva a isso. Tá? O texto é montado justamente para você agir pelo senso moral. Aí você não consegue enxergar outra possibilidade. Tá? O texto já faz você pensar desse jeito. Ok? Próximo conceito, juízo de fato, juízo de valor. Esse aí é muito importante para os estudos de vocês. Juízo de fato, juízo de valor. O juízo de fato é quando você analisa a realidade. Guarda bem essa palavra. Analisa a realidade. Esse é juízo de fato. O jornalista, ele precisa agir pelo juízo de fato. A função dele é essa. Então, quando ele vai reportar uma notícia, por isso que ele é repórter, ele vai reportar, ele vai te contar essa notícia, ele deve contar aquilo que ele viu, pronto. Tá? Quando o jornalista, o repórter lá, né, ele fala assim, aconteceu uma tragédia, vamos usar a palavra tragédia não, porque senão vai cair no outro caso. Aconteceu um acidente na estrada. Ainda não temos informações se houve vítimas. Mas assim que tiver, nós vamos contar. Naquele momento, esse momento que ele está falando, ele está agindo pelo juízo de fato. Teve um acidente, é fato. A gente não sabe ainda se houve vítima, como é que foi, é fato, que foi agora. E assim que a gente tiver, nós vamos contar para vocês. É fato. Juízo de fato. Se eu perguntar para vocês e vocês me confirmarem, aí na casa de vocês está chovendo? Como é que vocês me respondem isso? Você tentou comprovar, tá vendo? Nesse momento que eu parei a conversa, qual que foi a tendência sua? Olhar, escutar, para você conferir se realmente está chovendo. Então, isso é juízo de fato. Nós vamos lá e comprovamos. Você abre a janela, você olha para a janela, né? A Janice que está lá numa coberta bacana, lá assim, ó, ela deve ter... Opa, espera aí, deixa eu ver se está chovendo mesmo. E ainda surge uma dúvida, será que na casa do Reginaldo está chovendo? Não é assim? Então, juízo de fato. Ok? Bom, o segundo passo é juízo de valor.
O juízo de valor é quando você avalia a realidade. Ó, no primeiro você analisa, agora você avalia. Então, juízo de fato eu analiso. Juízo de valor eu avalio. Lembra no primeiro exemplo que eu dei, que eu falei assim, houve uma tragédia na BR, na estrada. Aí eu falei assim, opa, tira a palavra tragédia. Por quê? Porque quando eu uso a palavra tragédia, eu estou fazendo juízo de valor. Tragédia para quem? Perceber? Ó, vamos pensar. Se o, o motorista conseguiu se salvar, o motorista do caminhão conseguiu se salvar, salvar a carga, e ele não vai ter nenhum prejuízo, foi tragédia para ele? Não. Mas se o carro que colidiu com o caminhão morreu, sei lá, 3, 4 pessoas ali, foi uma tragédia para a família deles. Tá vendo? Então, o juízo de valor, ele varia. Ele vai ser avaliado. É uma avaliação que se faz. Ó, agora vamos mudar, vamos pegar o segundo exemplo. O segundo exemplo que eu falei foi se está chovendo, certo? Agora, se eu pergunto para vocês, a chuva é boa? Depende. Para nós que estamos precisando de uma chuva para dar uma aliviada, ótimo. Mas se for para alguém que está desabrigado, péssima. Se for para o produtor que está com o milho dele enrolando a folha porque está muito seco, ótimo. Mas se for para o produtor de algodão que está na hora de colher, péssimo. Imagina, como é que vai colher o algodão todo molhado, todo encharcado? Então, tá vendo que o juízo de valor é um perigo. Nós precisamos, sim, analisar os dois lados, mas fazer juízo de valor quando você está pesquisando, quanto pesquisador, não. Quanto profissional, não. Ah, o profissional, ele utiliza o juízo de fato o tempo inteiro. Isso que é importante para ele. É complicado. Volto na proposta lá da Eliane. É muito próximo um do outro. Tá? É muito próximo um do outro. Porque você imagina, por exemplo, então tá, como professor eu vou agir só pelo juízo de fato. Como profissional, professor, só pelo juízo de fato. Como é que fica certas situações em que a pessoa, por exemplo, não conseguiu fazer a prova porque estava totalmente com dificuldade, com alguns um monte de problema? Eu posso falar isso de um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei na faculdade para fazer prova de sociologia, tá? Saía daqui de Nova Serrana, ia para Divinópolis, aí chegava lá, eu descia do ônibus, pegava uma lotação e ia para a faculdade. Nesse prazo que eu desci do ônibus e peguei a lotação, aconteceu um acidente na minha frente. Uma pessoa foi esmagada por um caminhão. Mesmo assim, depois de dar os depoimentos, falar tudo aquilo, porque eu estava ali perto, eu servi de testemunha para a polícia, aquela coisa toda, eu fui embora. Fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, o Frei Leonardo, que era o meu professor, ele chegou para mim e falou assim, você não está bem, não. Tem uma coisa acontecendo com você, o que foi? Aí eu comentei com ele, falei assim, olha, eu acabei de ver um acidente lá embaixo, na Avenida 1º de Junho, na esquina lá com a Rio de Janeiro e tal, aconteceu isso. Ele falou assim, eu vi falando isso mesmo, deu no rádio. Eu estava vindo para a faculdade quando o pessoal falou. Não, 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 não. Pode guardar a prova, depois você volta e a gente faz ela num outro momento. Então, veja só, naquele momento ali, ele age por juízo de valor. Se ele agisse só pelo juízo de fato, que seria a resposta dele? Faça a prova e depois vá embora.
Estão percebendo que são situações diversas. Agora, você diante como profissional contábil, né? Você vai agir por juízo de valor? Ah, que pena, né? Nós vamos dar um jeito aqui na sua vida, vamos resolver isso, vamos tentar enganar o governo. Não vai dar, não pode. É débito? É. Existe a possibilidade de renegociar sua dívida. Tá, então nós vamos fazer isso. É a possibilidade, é o que tem para fazer. E não o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Tá certo? Então, juízo de fato, juízo de valor. Trabalho acadêmico, trabalho da faculdade. Presta bastante atenção nisso. Quando vocês forem fazer qualquer trabalho da faculdade, não emitam juízo de valor. Ah, o prejuízo foi muito grande. Juízo de valor. Houve um prejuízo. Juízo de fato. Você relata o fato sem dar opinião. É muito bom o crescimento de Nova Serrana. É muito bom para quem? Juízo de valor. Houve um crescimento em Nova Serrana, um crescimento populacional. Juízo de fato. É a mesma coisa que tem acontecido agora, né? Temos aula online. Está acontecendo uma aula online, juízo de fato. Está acontecendo a aula online porque não tem possibilidade de estarmos na faculdade presencial, juízo de fato. Detesto a aula online. Bom, isso é juízo de valor. O detestar vai ser para quem? Perceber? Tem os momentos ruins, tem os momentos bons. Agora é uma situação assim, vamos pensar enquanto juízo de fato? Ou seja, está tendo a aula? Tá. Ela está acontecendo. Não é todo mundo, ah, mas fulano não gosta. Gente, uma questão não é do gostar. É o caso, por exemplo, de leitura. Eu não gosto de ler. Gente, ler não é questão de gostar, isso é juízo de valor. Ler é questão de hábito, é treinar. Tá vendo? Isso é juízo de fato. Então, são coisas importantes para vocês trabalharem. Quando se propõe para vocês fazer a análise de um balanço, não vai acontecer isso? Ou se já aconteceu? A análise de um balanço. Você pode emitir juízo de valor? Tadinha da empresa. Vai falir. Percebeu? Isso é juízo de valor. Juízo de fato é mostrar, houve um prejuízo por causa disso, disso e disso. Pronto, juízo de fato. Se ela tivesse feito isso, ela não teria esse prejuízo. Então, a análise é mais crua. Imagine se o médico fosse emitir juízo de valor a todo paciente que chegasse. Ou o psicólogo fosse chorar as mágoas com todo paciente que ele atendesse. Juízo de valor. Eles não podem emitir juízo de valor. Você fala assim, mas o médico é muito frio. Não, gente, ele não é muito frio, não. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele sofre com isso também? Sofre. Só que naquele momento ali, ou para a família, ou enquanto ele está atendendo, ele não pode emitir juízo de valor. Senão ele não vai dar conta de fazer. Ele vai pensar assim, não vou aplicar injeção, porque vai doer. Juízo de valor. Ok? Tranquilos aí? Alguma dúvida? Não, se a sua ideia era confundir nossa cabeça mais do que a hora que a gente estava falando de moral e ética, foi bem sucedido. Consegui? Conseguiu, 100%. Mas é aquilo que eu falei, são os conceitos, né? Vamos guardando os conceitos. Você não pode agir pelo... como profissional, não haja pelo coração. Haja pela razão. A ética é racional. A moral é sentimental. Ô, Reginaldo, Hum. mas você supor que uma empresa vai falir é juízo de valor? Não, Por exemplo, tá. não.
A suposição está baseada em fato? Está baseada Isso em seria, dados? analisando o balancete. E, Então, ela é consciência. Ela é juiz de fato. Aqui, você vai falir. Se você continuar desse jeito, você vai falir. Porque aqui, olha para você ver. Você está comprando mais do que vendendo. Você está utilizando todo fundo que você tem para comprar e você não está vendendo nada. Você vai falir. Tá, isso é fato. Tá vendo? entendi. Você está fazendo errado. O errado por quê? Porque você estudou princípios e informações que te ajudam a entender o que é o processo. Então, qualquer pessoa que fizer fora disso vai ter um problema lá na frente. Ah, não, mas espera aí. Eu estou planejando fazer isso, eu estou gastando agora porque eu vou ganhar, daqui a pouco vai entrar um dinheiro. Tá, fato. São suposições, são informações, mas que você tem ali garantias delas. Agora, né, coitado, ele tem tanta vontade de comprar o carro, é um sonho dele, não, deixa ele comprar. Mas ele vai estar tirando o dinheiro todo, o fundo todo da empresa para poder comprar o carro. Ele vai falir. É óbvio. Certo? Então, por exemplo, o lançamento de um modelo novo, mesmo que você não tenha certeza do sucesso dele ou não, é um juízo de fato, porque você estudou o mercado e acredita que aquele modelo vai fazer sucesso. Uhum. Ou você fez um plano de negócio. Tá certo? Sim. Isso não é juízo de valor. Agora, se você está lançando um modelo porque era o seu maior sonho, você Está ligado a um sonhou, sentimento, né? é um sentimento, aí já não dá mais. E sem Entendi. contar que a sua ação é moral. Porque você está tendendo, satisfazendo um desejo seu, pessoal seu. E não aquilo que está nas condições da empresa, do mercado. Tá? Certo. Ficou claro isso, pessoal? Ajudou agora, ou Eliane? Tá indo. Tá indo, né? Tá indo. Bom, por último... Reginaldo, meio que a gente pode se dizer também, então, que o juiz de fato seria... Não, eu acho que não. Só para mim entender. Não, O pode juiz de falar. fato seria puxado, vamos se dizer assim, o juiz de fato seria ligado à ética, mais ou menos. Sim. E o Ele é de racional. valor ligado à moral, que seria no caso Isso. sentimental. Sentimento. É porque quando você fala, por exemplo, que a cidade cresceu muito, né? Houve um crescimento, tá? A cidade cresceu muito. Cresceu com base em quê? Tá, ela cresceu porque a população era 7 mil e hoje é 34. Então ela cresceu muito. Juízo de fato, certo? Mas a cidade cresceu muito, tudo ficou tão longe. Como assim ficou longe? Percebeu que o longe fez com que você tivesse um juízo um juízo de valor. Porque se você pensar, por Entendi. exemplo, o que está longe hoje? Você tem meios de transporte, você tem formas de locomoção, você tem a escola foi construída num ponto estratégico. Vou te dar um exemplo legal do longe. No relatório da CPA, uma pessoa de novo pediu para mudar a faculdade de lugar porque está muito longe da casa dela. Parece simples, né? Parece sim, como se você pegasse a faculdade, botasse no caminhão e levasse para outro lugar, para próximo da casa dela, né? O que é longe hoje? Aí nós ficamos analisando. Se ela estudasse em Divinópolis, não era mais longe do que estudar aqui? Então, assim, aí, o conceito de longe é muito complicado. Ele faz parte do juízo de valor. Ok? Posso ir adiante?
Então, fechando aqui, um conceito importante é o conceito de violência. É outro conceito interessante, é o conceito de violência. Toda vez que houver violação da integridade física e psíquica de alguém, é violência. Ou da sua dignidade humana. Então, violar a integridade física, psíquica de alguém e da sua dignidade humana é violência. Na perícia do caso Henri, eles descobrem, né, que além da perninha quebrada, ele descobre que os órgãos internos dele foram todos violados. Ele teve uma hemorragia interna. Então, aí nesse caso, ela violou a integridade física dele. Se esse menino sofreu tanto como a gente está pensando, num futuro, quando ele crescer, ele também vai descobrir que ele foi violado psiquicamente. Então, houve um ato de violência. Tem gente que fala assim, mas é só mais um caso. Tá, não é só mais um caso. É um caso que destacou. Nós sabemos que tem outros tantos. E a nossa briga o tempo inteiro é para que não haja mais. Para que tenha um basta. Para que as pessoas comecem a entender o que é isso. Porque houve uma violação. Tá? Aí eu quero passar para vocês alguns itens, alguns termos, para vocês dar uma olhadinha para a nossa próxima aula, tá? Profanação. Discriminação. Ok? Presta atenção que o nosso trabalho dessa etapa, tá? Vai ser uma produção de texto. Eu não quero um texto de uma página, não, tá? Eu quero um bom texto. Então, eu queria que vocês utilizassem o tema que nossa sociedade age mais moralmente do que eticamente. Nossa sociedade age mais moralmente do que eticamente. Essa frase como uma afirmação ou uma interrogação? Afirmação, né? Fica a seu critério. Ah, tá. Eu te entrego ela sem ponto. Tá bom. É um título, então título não tem ponto. Aí agora você desenvolve. Detalhe importante, duplas. Pode fazer em duplas. Tá? Podem usar outros materiais, inclusive o nosso texto. Só que todo o material que vocês utilizarem, não esqueçam de informar a fonte. As regras... Oi.
Não, e fazer só uma pergunta aqui do conceito de violência. É toda vez que houver violação de integridade física, pisca. E qual que é a outra palavra? Psíquica e da dignidade humana. Ah, sim. Obrigada. E nada. Ô, Reginaldo, Sim? esse texto é para te entregar que dia? Na próxima aula? Não, vocês vão ter um tempo ainda. Eu acho que nós poderíamos marcar ele para ser entregue no dia da prova. Certo? Eu não sei a data certinha que é o dia da prova, não, mas aí vocês vão ter um tempo maior. Presta atenção. Papel A4, o título, o nome dos autores, o texto, utilizar as normas. Aí vocês vão fazer ele espaço 1,5. Usem aquela regrinha de colocar citações. Podem fazer citações tanto curtas quanto longas. Não vou ser muito mal com vocês, não, tá?